Muito bem, agora nós vamos ter uma aula de sistema urinário. Esse sistema que tem diversas funções em nosso organismo, né? E porém nessa aula nós vamos falar muito sobre a filtração do nosso rim e da retirada de metabólitos através da urina. Muito bem, o nosso sistema urinário ele é composto por um par de rins, um par de ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra, né? O nosso sangue, quando ele vai ser filtrado, ele vai chegar através da nossa artéria aorta, onde o sangue vai entrar no rim através das artérias renais, ocorrerá a filtração glomerular e pós-filtração ele vai retornar pela veia renal e pela veia cava inferior para o sistema circulatório. Muito bem, agora nós vamos falar sobre a uretra masculina e a uretra feminina, a diferença que nós temos entre elas. Muito bem, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a uretra masculina. Então aqui nós podemos ver o seguinte, nós vamos ter a próstata, então temos a uretra prostática, uretra membranácea e depois a uretra esponjosa. Muito bem, agora aqui vocês vão estar observando a região do reto, que é a região do intestino, né? Reto canal anal, região de útero, bexiga urinária. Aqui é a uretra feminina. Uretra feminina é esta que é bem menor do que a do homem, mede cerca de 9 a 11 centímetros de tamanho. Muito bem, agora nós vamos estudar a anatomia interna do rim. A estrutura que nós estamos vendo aqui agora é uma casca que vai sair toda em volta do rim. Essa casca nós vamos chamar de córtex renal, certo? Essa estrutura triangular é uma estrutura que nós vamos chamar de pirâmide renal. Entre as pirâmides renais, nós vamos ter as colunas renais, certo? Na ponta da pirâmide renal, após a filtração, a urina ela vai cair numa estrutura que nós chamamos de papilas renais. As papilas renais vão estar formando o cálice renal menor. O cálice renal menor vai formar o cálice renal maior. Posteriormente vão se juntar e vai formar a pelve renal. A pelve renal dará origem ao ureter, ok? Este vaso sanguíneo que vocês estão vendo aqui no indicador são as veias renais. Essas veias renais, elas estarão drenando o sangue para a veia cava inferior. Aqui, posteriormente, vocês estão vendo a artéria renal. A artéria renal estará trazendo o sangue que será filtrado pelos rins. Muito bem, agora nós vamos falar do néfron. O néfron, que é esta pequena unidade de filtração que nós temos dentro dos nossos rins. Nós temos cerca de 1 milhão de unidades dessas em cada um dos nossos rins. Nós vamos ter ele localizado em que parte do nosso rim? Parte estará na pirâmide renal e parte estará no córtex renal. Esse néfron ele é composto pela cápsula de Bowman, ele é composto pelo túbulo contorcido proximal, pela alça de Henle, pelo túbulo contorcido distal e pelo túbulo coletor. A filtração ocorrerá da seguinte maneira: o sangue chegará pela arteríola aferente e voltará pela arteríola eferente, certo? Todo o sangue que chegar aqui, ele vai ser filtrado. Isso vai gerar cerca de 180 litros de urina. Porém, o que vai acontecer? Quando o sódio ele entra aqui no túbulo contorcido proximal, ele vai acabar sendo reabsorvido e voltando através de suas paredes para o sistema circulatório. Quanto disso vai ser reabsorvido? No túbulo contorcido proximal será cerca de 65%. Quando o sódio é reabsorvido, ele vai levar consigo a água que está nesse meio. Então, cerca de 65% de todo o conteúdo que foi filtrado vai voltar aqui no túbulo contorcido proximal. Cerca de 25% vai voltar aqui, pela alça de Henle. E cerca de 5% pelo túbulo contorcido distal. No túbulo coletor, será cerca de 3,5%. O restante disso será excretado pela urina. Isso dará, em média, por dia, cerca de 2 litros, 2 litros e meio de urina por dia. Correto? Muito bem.
Agora, o que nós vamos falar aqui, que eu acho legal para dar um incentivo para o aprendizado, é onde alguns medicamentos atuam, né? Então, nós temos medicamentos que vão fazer o quê? Eles vão diminuir essa reabsorção. Então, o que vai acontecer? Você vai ter um aumento da sua produção de urina. Então, vamos colocar. O primeiro medicamento que atua aqui na alça de Henle, que é um medicamento muito conhecido, é a furosemida. A furosemida, ela consegue inibir a reabsorção de até 25% no glomérulo. No túbulo contorcido distal, nós vamos ter a hidroclorotiazida, que ela vai inibir até cerca de 5% da reabsorção aqui. E nós vamos ter a espironolactona, que vai inibir a reabsorção de até 3,5% aqui no túbulo coletor. O que é importante? Importante é, a furosemida, ela é um medicamento que é extremamente potente. Então ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar muito a diurese do paciente. Já a hidroclorotiazida, ela é muito utilizada para os pacientes hipertensos. A espironolactona, que atua aqui no túbulo coletor, ela também é utilizada pelos pacientes hipertensos, porém não pela sua capacidade de diurese, mas sim pelo seu poder de evitar a perda de potássio. Ou seja, os pacientes que tomam furosemida ou hidroclorotiazida, eles vão acabar perdendo muito potássio pela urina. Então eles tomam a espironolactona junto, para quê? Para que não ocorra a hipocalemia, tá? Que é a falta de potássio no paciente. Muito bem. Quando nós falamos de glomérulo, né? É esta imagem aqui que vocês precisam entender, né? É muitas arteríolas, muitas vênulas, né? Todas elas realmente formando um glomérulo, né? E aqui próximo à cápsula de Bowman é onde vai estar a maior parte desse glomérulo, né? Onde vai ocorrer toda a filtração ali do sangue, onde vai estar passando todo esse material aqui para a maneira interna. Então, nesse daqui, para a gente se localizar mais fácil, esta parte aqui é a cápsula de Bowman. Depois nós temos o túbulo contorcido proximal, nós temos a alça de Henle, depois nós temos o túbulo contorcido distal, né? E o túbulo coletor, né? Então isso para vocês localizarem um pouco mais fácil, né? Aqui nós vamos ter um ramo da veia cava inferior, que vai estar chegando aqui na veia renal, né? Então nós vamos ter aqui as vênulas renais, assim como nós também vamos ter aqui o ramo de lá da artéria renal segmentar, né? Que daí vai virar artérias arqueadas até chegar aqui nas arteríolas aferente, né? Então o sangue vai chegar pela arteríola aferente, vai ocorrer a filtração e vai voltar pela arteríola eferente. Quando volta pela arteríola eferente, vai chegar um momento que vai ter uma anastomose, que é uma alteração do vaso sanguíneo. Aqui nós temos uma grande pressão ainda no sangue, então por isso que tem que ser num vaso sanguíneo denominado artéria, né? Porque tem que ter uma parede elástica para suportar essa pressão. Com o passar dos capilares aqui, vai diminuir essa pressão e nós vamos ter uma anastomose, onde o vaso vai se transformar, pode-se dizer assim, numa veia, né? No caso aqui, como é uma veia muito fina, nós vamos falar que é uma vênula, até chegar aqui nos ramos da veia cava inferior, da veia renal, até chegar na veia cava inferior, que vai acabar subindo para o coração, certo? Muito bem. Agora nós temos a nossa cápsula de Bowman aqui. Aqui é a região do glomérulo, né? Aqui nós vamos ter a arteríola eferente e a arteríola aferente. O que vai acontecer? O sangue vai chegar pela arteríola aferente, vai ocorrer a filtração e vai voltar pela arteríola eferente, né? O que nós temos de importante nisso aqui? Nós temos todas estas células aqui em volta. Estas células são células, nós falamos células do aparelho justaglomerular, assim como nós também temos aqui nas arteríolas aferentes, né? Essas células do aparelho justaglomerular, para que a gente consiga entender mais facilmente a função delas, vai funcionar da seguinte maneira. Se você tiver uma baixa de oxigenação no seu sangue, estas células vão produzir uma substância que se chama eritropoetina. A eritropoetina
irá até a medula rubra no interior dos ossos chatos ou irregulares, e irá iniciar a produção de componentes sanguíneos através da hematopoiese, né? Se porventura estas células do aparelho justaglomerular identificar que a sua pressão está baixa, ela vai começar a produzir uma substância que se chama renina. A renina ela vai encontrar com o angiotensinogênio produzido pelo fígado e vai se transformar em angiotensina 1, que posteriormente será transformada em angiotensina 2 lá pelos pulmões, e esta irá causar uma vasoconstrição, essa irá causar uma antidiurese, essa irá causar sede. Então esse é o mecanismo de regulação da pressão arterial também. Então os rins, eles não são apenas uma unidade filtrante, e sim uma unidade de regulação de todo o nosso aparato aí do sistema circulatório, ok? Esse sistema da renina, angiotensina, aldosterona, nós iremos verificar numa única aula, ok?